A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Jesus ou Adão? Eis a questão. O que eu venho falar para vocês hoje é sobre o confronto, sobre algo que Deus falou no meu coração alguns dias atrás, que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra lá em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi. Então a primeira lição que a gente tira daqui, só de ler até esse verso 10 aqui, é que o pecado traz vergonha. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Eles eram perfeitos, mas perderam a bênção que Deus deu a eles, por causa da desobediência. Porque comeram do fruto que não era para comer. Foram enganados pela serpente, que é astuta, é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana, é o enganador. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para matar, roubar o quê? Roubar a nossa salvação. Ele veio para matar a nossa comunhão com Deus e veio para destruir o pacto que temos com Ele. Então devemos vigiar, meus irmãos, todo momento. Porque Adão, ele poderia ter dito: não vou comer desse fruto. Eu não vou comer porque meu Deus me deu uma ordem, eu amo a Ele, eu vou obedecer. Não vou comer. Mas Eva foi lá, comeu, deu a ele, e ele comeu também. Eles saíram do paraíso. E aí fica a pergunta: eles antes de comerem o fruto, eles tinham vergonha? Eles se sentiram culpados? Não. Porque o pecado traz vergonha. Que ali ele fala que eu ouvi a sua voz, temi, escondi-me, porque ele estava com vergonha do pecado. O pecado traz vergonha. Adão tinha a vida de Deus, tinha a própria vida. Não precisava fazer esforço nenhum. Deus tinha feito tudo perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Aleluia. Mas aí Adão, quando pecou, retirou a vida de Deus e recebeu a vida carnal, a vida do pecado. O salário do pecado é o que? É a morte. Então essa é a revelação que Deus colocou no meu coração há algum tempo, porque Adão, presta atenção, Adão, ele tinha a vida do próprio Deus. Ele era perfeito. Antes do pecado, Adão e Eva eram perfeitos igual a Deus. Por isso que Deus visitava eles lá todo dia. Porque Deus não se mistura com o pecado. Tanto que depois que eles pecaram, se esconderam de Deus. Porque se Deus ficar junto com o pecado é exterminado, é destruído. Deus não se mistura com o pecado, Deus é santo. Por isso que ele falou: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu te pergunto, por que ele fez essa árvore? Por que ele botou essa árvore? Ele não poderia ter simplesmente feito lá o paraíso e tal, colocar: Adão e Eva vão ficar aqui, beleza, né? Vão comer ali das árvores, e não criaria essa árvore. Por quê? Sabe por causa de quê? Que ele quis provar o amor de Adão e Eva por ele. Quis ver se eles iam obedecer, quis provar a obediência. Porque a obediência gera resultado. Tudo nessa vida tem uma consequência, seja boa ou ruim. Eles plantaram o mal e colheram o mal.
plantaram o pecado e colheram a morte. É a morte física, Marcos? Não, morte espiritual. E a morte espiritual o quê? É quando a vida, o pecado se instala em nós. Quando o pecado habita em nós. Mas quando nos arrependemos, pedimos perdão e mudamos de mente, porque a palavra fala que arrependimento é o quê? É mudança de mente. A vida de Deus se instala em nós. Por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus, ele se fez pecador, mas detalhe, ele não pecou. Ele não foi o pecador, ele se fez pecador, se fez ser humano como nós. Carregou os pesos de todos os pecados de todas as pessoas do mundo. E quando ele morreu, recebeu a vida de Deus. E agora, por causa dele, podemos receber a vida de Deus. Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós estamos expulsando o Adão que vive em nós. Porque a partir do momento que a gente nasce, o Adão nasce junto com a gente. Antes de aceitarmos a Jesus Cristo, o Adão habita em nós. O Adão, que é o mal, é o pecado. É a vida carnal que traz a morte espiritual. Mas aí, quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, aleluia, a vida de Deus se instala em nós. Mas não quer dizer que a gente está isento de pecado. Ah, Marcos, agora eu aceitei Jesus Cristo, eu vou estar livre de pecar, vou estar isento de pecar? Não, não. O Adão vai voltar, vai bater a porta para querer voltar em você. Não deixe o Adão entrar em sua vida. É muito forte isso aqui, gente. Não deixe o Adão entrar. O Adão vai falar, coma da árvore, coma da maçã, não vai fazer mal nenhum, vai vir com a tentação sobre a sua vida, mas peça a Deus discernimento e sabedoria para expulsar o Adão. Quando o Adão vier, você fala assim para ele, ó, mete o pé daqui, rapá. Mete o pé daqui, Adão. Entendeu? Expulsa ele. Como que eu vou expulsar, Marcos, o Adão, quando ele vier? Palavra. Jesus venceu a tentação no deserto. Adão perdeu o paraíso. Olha aí, o segredo não está no lugar que a gente está. O segredo é obedecer. Ser obediente à palavra. Ah, mas eu oro, eu vou à igreja. Vida cristã não é um checklist para você, ó, feito, feito, feito. Não. Vida cristã é intimidade, é relacionamento com o Senhor. É a gente matar o Adão que habita em nós. Porque o Adão vai fazer de tudo para voltar. Mas você, agora quem habita, quem domina a sua vida é Jesus Cristo. Aleluia. Quem domina você é o Espírito Santo de Deus. Porque agora você entregou, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você expulsa o Adão. Não é fácil. Eu em nenhum momento que do vídeo falei que seria fácil. Mas você, com a força de Deus, vai conseguir expulsá-lo da sua vida. Para que a vida dele se instale em nós. Jesus é um cavaleiro. Não tem como Jesus habitar em alguém que tem um Adão dentro de si ainda. Não tem como Jesus habitar em alguém que está em pecado, que não se arrependeu, que não matou a própria vida. Porque Jó, quando ele descobriu a natureza dele, ele abominou, ele odiou a si mesmo. Falou, quão abominável eu sou. Quão desgraçado, miserável a minha natureza é, a minha vida é. E a gente tem que ser assim, arrependimento é isso. Porque quando Jesus vem, quando ele mostra a luz dele, que quando a gente está no escuro, a gente enxerga alguma coisa, a gente não enxerga. Mas aí vem a luz de Cristo, mostra à tona quem nós somos. Vemos quão nojentos e miseráveis a nossa natureza, essa vida que é. E aí quando expulsamos de nós o Adão, Jesus passa a viver em nós. Nos transforma no nosso interior, de dentro para fora, nos torna nova criatura. Devemos nascer de novo, João 3, devemos nascer de novo. Nascer de novo espiritualmente. Porque não tem como a gente voltar no ventre da nossa mãe, a gente sabe disso. A gente tem que nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando a gente nasce de novo, a gente expulsa o Adão que é em nós. Mas o Adão vai fazer tudo para voltar. O Adão vai falar, você não vai conseguir, você não vai aguentar, você vai desistir. O Adão vai vir com a tentação. O Adão é Satanás. Ele vai vir, ele vai de todas as formas fazer com que você perca, com que você negue a cruz. Jesus carregou a cruz por você. Jesus, ele se entregou por você. Para quê? Para você receber a vida do Pai. Porque quando ele veio ao mundo, ele se fez pecador, ele recebeu a vida de Adão também. Mas só ele se fez pecador, mas ele não pecou, porque ele foi obediente ao Pai. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Olha aí, pega essa senha. Obedeça. Se mantenha firme na palavra. Não importa se você está em tempestade ou se você está no bem. Não importa se você está com problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, ou se está tudo bem. Continue obediente, que vai valer a pena. Porque as tribulações desse mundo não hão de se comparar. É impossível comparar com a glória que há de ser revelada a nós. A graça foi dispensada a nós por amor.
Somos salvos pela graça, a graça dele vive em nós. Somos salvos por ela, não por nosso próprio mérito. Porque não há nada que a gente faça nesse mundo que faça com que sejamos salvos ou limpos. Ele que nos purifica de todo pecado, ele quem tira o Adão de dentro de nós, mas o Adão vai querer lutar, o Adão vai falar, ó, vai vir com a tentação, vai falar, ó, peca, come essa maçã, não vai acontecer nada demais não, ó, vai ali, fuma, vai ali, bebe um, vai ali, sai numa festinha, vai ali ver pornografia, vai ali fazer o que não deve, vai mentir. Não cai nessa não, cai nessa não. Se manter firme, ouvindo a palavra e obedecendo. Orando, jejuando, buscando a presença dele, buscando se santificar, buscando se separar das coisas desse mundo, aleluia. Você não é desse mundo, você está nesse mundo, mas você é do céu. Nós somos cidadãos do céu, somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos adotados do Senhor, aleluia. Olha que privilégio, gente. Ele poderia ter escolhido os próprios anjos para evangelizar, mas ele nos escolheu para cumprir o ID, para pregar o evangelho, aqueles que ainda têm um Adão dentro de si, porque ele está voltando. Ele vai voltar não para aqueles que têm um Adão dentro de si, mas ele vai voltar para aqueles que receberam a vida do Pai. Para aqueles que se arrependeram de verdade, que pediram para ele lavar as nossas vestes, ele lava, ele limpa. Mas aí o Adão vai fazer de tudo para voltar, para te fazer pecar, para te acusar, para falar que você não vai conseguir. A vida é uma escada, eu gosto de falar isso, a vida é uma escada de 10 degraus. Tem um degrau da dor, tem um degrau do sofrimento, tem um degrau da tribulação, tem um degrau da tristeza, da angústia, da aprovação, da acusação, da calúnia, entendeu? Tem um degrau da hipocrisia, mas depois no 10º degrau vem a honra, vem a bênção do Senhor. Mas aí o Adão vai falar o quê? Você não vai aguentar, você não vai chegar nesse 10º degrau, desiste, desce dessa escada. Mas você, em nome de Jesus, profetiza que você vai expulsá-lo, ele vai dizer, não, eu vou vencer com a palavra. Eu vou vencer perseverando, meu Deus está comigo. Ele falou para eu ser forte e corajoso, aleluia. Ele falou para sermos fortes e corajosos, porque ele está conosco, ele habita em nós. Não dê ouvidos ao Adão. Retire, se você ainda tem um tiquinho do Adão dentro de você, retire. Retire esse pecadinho, não deixe o pecado de estimação aumentar em você. Não seja como a semente que foi plantada nos espinhos, na pedra, no caminho. Seja a terra boa. Frutifique, dê frutos. O que é frutificar? A gente fala muito de frutificar, né? No reino do Senhor, mas o que é frutificar? É dar testemunho do que ele fez, da obra que ele fez em nossa vida. Da obra extraordinária e completa. Que ele nos libertou, que ele é maravilhoso, ele é o nosso melhor amigo, né? Ele quer o melhor para nós. Isso que é dar frutos, é fazer discípulos para ele, é dar testemunho, é falar do amor dele, falar da mensagem da cruz, que a cruz, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos receber a vida de Deus. Olha que privilégio, gente. E Jesus habita em nós. Tem gente que pensa que Deus está lá sentado num trono, lá de barba, cabelo branco. Ele está aqui, gente. Ele habita em nós, ele habita em você. Porque você retirou Adão da sua vida. E agora Jesus habita em você. Porque Adão, ele perdeu a vida de Deus. E teve a vida do pecado. E morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só que bênção, olha que privilégio. Porque lá em 2 Coríntios... Lá fala, eu não lembro qual capítulo e o versículo, mas fala que fomos mortificados por um só homem, Adão, mas seremos vivificados com Cristo. Morremos assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos para essa vida. E aí a gente vive, qual o sentido, Marcos? A gente vive para Deus, você não vive para você mesmo. Adão achou que viveria para ele mesmo, achava que se comesse o fruto não ia fazer diferença e acabou sofrendo a consequência. Não caia como Adão caiu. Persevere firme. Jesus venceu no deserto. Jesus venceu com a palavra. Na língua e no coração. Não tem a palavra somente na língua, mas no coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Ele ama você. E você deve tirar o Adão. Se você tem um Adão, em nome de Jesus, tire o pecado, que ainda existe pecadinho. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. É pecado. É pecado. Se você ainda está em pecado, se você ainda não tirou o Adão totalmente, peça a Deus para tirá-lo, para arrancá-lo, e peça ao Senhor para quando Adão vier com a tentação, que Adão não vai desistir fácil. Ele vai tentar se instalar em você de novo, o pecado vai vir bater a porta. Mas você peça a Deus para te orientar, para te cobrir com a armadura dele, e para te fortalecer a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o quê? É a certeza, é a prova concreta das coisas que se esperam, é prova.
das coisas que não se vê, a gente nunca viu Deus. Mas a gente sabe que Ele existe. Tem até aquela música, né? Que eu gosto muito. Ao Rei Eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Uma coisa linda, gente. Ao Rei Eterno, imortal, invisível, a gente não vê, mas a gente crê, a gente tem fé que Ele existe, que Ele está aqui, Ele habita em nós. Ele que nos fortalece, Ele que não deixa faltar o pão, o alimento na mesa. É Ele que nos dá uma casa para morar, uma cama para dormir. Ele que nos dá família linda. Ele nos dá tudo que precisamos. Ele nos dá muito mais, né? Vamos falar a verdade. Ele dá pra gente muito mais do que a gente merece, do que a gente precisa. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Se você ainda tem um Adão retido, porque ele está voltando, no céu não vai entrar Adão, no céu vai entrar arrependido que tem a vida do Pai dentro de si. Não dê ouvidos para o que Adão vai falar para você. Adão não vai desistir tão fácil. Ele vai querer voltar. Ele vai querer se instalar. Porque você ainda, você está com a vida de Deus agora, amém. Entregou sua vida para Jesus, amém. Mas você aqui, você também tem essa vida. Você é feito de carne e osso. E o Adão está aqui. Ele vai querer voltar. É uma luta constante entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal. E se você não se fortalecer, você o que? Cai. Você cai. Se fortaleça na palavra dele. Não deixe o Adão entrar. Mate o Adão que existe em você, para que Jesus viva em você. Porque Jesus não vai competir. Jesus é um cavaleiro. Ele só vai entrar em você se você tirar, se estiver totalmente vazio. Por isso que falam que ele cresce e que eu diminua. Diminuir o que? O pecado. Diminuir, arrancar o Adão, para ele crescer em nós, para ele habitar em nós. Aleluia. É forte. Não deixe o Adão te dominar. Mas eu creio que em nome de Jesus, Jesus é quem domina a sua vida. Jesus é quem domina a cada um de nós. Deus é bom. Essa revelação aí, Deus me deu um tempo atrás. Eu fiquei assim, Senhor, coisa linda. Ninguém nunca parou para pensar nisso. Adão tinha a vida do Pai, tinha a vida perfeita, mas pecou. E recebeu a vida carnal, a vida do pecado. Por isso morreu espiritualmente. Jesus recebeu a vida de Adão quando veio ao mundo. Mas e quando ele morreu, ele recebeu a vida do Pai. Porque ele morreu para aquela vida. E aí nós também podemos morrer para essa vida, para que ele se instale em nós, para que ele habite e domine a nossa vida. Mas para isso devemos carregar a nossa cruz, assim como ele carregou. E o Adão vai falar, você não vai aguentar. Vai pela porta larga. O Adão vai falar, vai para a porta larga, vai para o caminho mais fácil. Se está te fazendo feliz, continua assim. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Vá pela porta estreita. O caminho é árduo, é difícil, mas no final você vai receber a recompensa, o galardão que está preparado para aqueles não que têm um Adão dentro de si, mas que têm a vida do Pai nelas. Aleluia. Vá pela porta estreita. Não vá pelo caminho mais fácil. Vá pelo caminho que Deus te dirige. Não siga os padrões desse mundo. Siga o padrão que Deus te deu. Aleluia. Porque o Adão vai tentar de todas as formas te fazer recuar, te fazer desistir, falar, você não vai aguentar. Ele vai fazer de tudo para você negar a cruz. Não negue a cruz, carrega a cruz. Ele carregou a cruz por você. Quem somos nós para não carregar, não é verdade? Se ele não agradou todo mundo, se ele passou por tribulações, quem somos nós para achar que a gente vai ter uma vida facinha, molezinha? Não, é dificuldade, é guerra toda hora, é uma luta de boxe toda hora, né? Então, a gente deve se preparar. Temos que estar preparados. Jesus está voltando. Ele vai buscar apenas aqueles que estão arrependidos, aqueles que mataram a própria vida, para receber a vida dele em nós. Aleluia. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para ele. Ele nos deu livre-arbítrio. Adão teve o livre-arbítrio. Ele poderia ter dito, não vou comer a maçã, e Eva também. Mas acabaram pecando, acabaram escolhendo o mal. E aí foram expulsos do jardim do Éden. Mas ele nos dá a chance de voltar para o paraíso. Porque Jesus veio e recebeu a vida do Pai e agora ele habita em nós. Porque eu creio que você que está vendo nesse vídeo já tirou o Adão da sua vida. Aleluia. Então, eu quero que vocês pensem e reflitam muito nisso. Não deixe o Adão voltar. Não dê ouvidos ao que Adão vai falar para você. Não dê ouvidos à tentação de Satanás. Que resistir ao diabo, ele fugirá de você. Como você resiste ao diabo? Fugindo dele. Se enchendo da presença dele, da palavra dele. Buscando ele todo dia. Obedecendo a palavra. A palavra-chave é obediência. Obedeça. Obedeça. Porque o diabo não brinca de ser diabo.
Ele está a todo momento fazendo de todas as formas com que você negue a cruz. Não negue a cruz. Não tenha vergonha do Evangelho. Pregue o Evangelho no seu ambiente de trabalho, na rua, na escola, onde você estiver. Pregue o Evangelho. Faça a diferença. Faça a diferença. Jesus fez a diferença. Ele veio ao mundo para nos salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê nele está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Lá no próprio capítulo 3 fala depois. Creia no poder dele, tenha fé, mas a fé sem obras é morta. Oração, orar mais ação. A gente deve orar, a gente deve buscar, mas deve pôr em prática, deve obedecer, deve servir a todo momento, todo instante. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Não deixe o Adão entrar. Persevere, suba cada degrau, sabendo que Deus está te dando força para subir, porque o degrau não é fácil. Eu nunca falei que seria fácil. Deus nunca falou que seria fácil. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como ele venceu o mundo e agora temos a vida dele, nós vamos vencer também, porque ele habita em nós. Ele nos garante a vitória. A partir do momento que ele morreu naquela cruz, ele já nos garantiu a vitória. Ele derrotou Satanás, pegou a chave do inferno. E hoje somos livres e libertos do pecado. Adão não habita mais em nós. Quem habita em nós é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa reflexão. Adão ou Jesus? Quem domina a sua vida? Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo tem a segunda opção. Eu tenho certeza que Jesus habita em você, que você vai fazer a diferença, que você vai obedecer a palavra dele, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não coma maçã, como o pão. O que é o pão? É ele. É nós nos enchermos dele, da presença dele. É permitirmos que o Espírito Santo nos purifique e nos limpe. A água da vida. A água da vida é o que? O Espírito Santo derramando sobre nós. A água purifica o organismo. E assim como o Espírito Santo nos purifica, nos lava de todo o pecado. Por isso, quando você errar, quando você deixar o Adão falar mais, se acabar pecando, é normal. A gente se fere na guerra. Mas nessa guerra a gente não veio para promover a morte, mas para promover a vida, a paz, levar o amor de Cristo às pessoas. Falar para elas tirarem um Adão, que tem muitas pessoas aí fora que ainda tem um Adão dentro de si, por isso que pecam. Mas precisam receber a vida de Jesus nelas. E a nossa missão não é contender, não é falar, não tem jeito, não vou falar, não vou fazer, não. A gente deve seguir em frente e perseverar, sabendo que ele vai nos dar a força necessária para fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Jesus habita em você. Jesus habita em nós. Não deixe o Adão voltar. Persevere, suba cada degrau, sabendo que no 10º degrau você vai alcançar a bênção que Deus tem preparado para você. Saia do raso, vá para o fundo. Porque Pedro falou, se tu és Deus, me mande ir até aí. E Jesus chamou e Pedro foi lá. Pedro não teve fé, por isso que ele acabou caindo. Tenha fé. Ele está te chamando, vem para o profundo, vem para o secreto, vem se encher cada vez mais de mim. Vem entender o que eu tenho para a sua vida. Você tem valor. Ele declarou o valor que você tem para ele quando morreu naquela cruz. Ele recebeu a vida do Pai e agora ele habita em nós, porque tiramos o Adão de dentro de nós. Essa é a revelação. Não deixe o Adão voltar. É uma luta constante entre Adão e Jesus. Adão e Jesus, o bem e o mal. Não deixe o mal se instalar em sua vida. Não deixe o Adão voltar. Mas continua firme, que Jesus habita em você. Ele é o seu melhor amigo, ele vai te fortalecer, ele vai te dar a força necessária para você aguentar e resistir, porque a palavra dele fala que ele jamais irá permitir que você sofra uma tentação na qual você não possa suportar. Você vai suportar. Adão vai bater na porta, você vai jogar a porta na cara dele. Você vai dizer não ao pecado e vai dizer sim à obediência. Essa é a palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, por favor, te peço, deixe o seu likezão aí para mim. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que eu estou postando todo sábado aqui. Deixe nos comentários o que você achou. Bom, compartilha, manda essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não deixe o Adão voltar. Mas permita que o Espírito Santo cada vez mais aperfeiçoe a obra que ele tem em você. Jesus habita em você. Adão não vive mais em você. Deus abençoe.